Olá, iremos apresentar na aula de hoje algumas técnicas de projetos de algoritmos. Então a gente vai abordar uma breve introdução e vamos falar de três técnicas que queremos apresentar hoje, que é divisão e conquista, programação dinâmica e algoritmos gulosos. Existem várias técnicas. A mais básica é a força bruta, que você tenta todas as alternativas do seu problema. Você pega todas as alternativas, todas as combinações de possíveis soluções, testa todas elas. Só que normalmente, para problemas grandes e problemas nem difíceis, mas médios, isso começa a ficar muito demorado. Tá? Para a maioria dos problemas de interesse, começa a não ser intratável. Aí nós temos algumas técnicas que elas acabam sendo mais interessantes para resolver certos problemas. Muitos dos melhores algoritmos conhecidos para determinados problemas, eles derivam de uma dessas três técnicas que a gente vai apresentar hoje: divisão e conquista, programação dinâmica e algoritmos gulosos. A divisão e conquista a gente já viu na semana passada, e ela se baseia no uso da ideia de que você tem um problema, você divide ele em subproblemas menores, você então resolve os subproblemas menores e depois você usa essa solução para resolver o seu problema maior. A gente viu na semana passada isso no algoritmo de intercalação, merge sort, e hoje vou trazer um outro problema, o subarranjo máximo, para ilustrar ainda um pouco mais essa técnica. A gente ainda vai ter uma introdução sobre programação dinâmica e algoritmos gulosos. A programação dinâmica ela é uma técnica bem interessante. Ela se baseia no princípio em que alguns problemas ele depende da solução de instâncias menores do próprio problema, só que essas instâncias menores também vão depender de instâncias menores, e muitas vezes a gente resolve várias vezes a mesma instância do problema. Principalmente quando a gente está aqui pensando em funções recursivas, funções que chamam elas mesmas várias vezes. Todas essas técnicas aqui a gente implementa com funções recursivas. Então, como a gente resolve o mesmo problema várias e várias vezes, a gente começa a gastar muito tempo fazendo isso. Então, a programação dinâmica é uma técnica até bem simples, mas bem poderosa, que simplesmente você guarda a solução de um subproblema para utilizar novamente quando um outro subproblema necessitar desse resultado. E aí você acaba economizando bastante tempo. Existem vários e vários problemas em que a técnica de programação dinâmica é a melhor solução, ou traz uma boa solução. Por exemplo, o corte de hastes é um dos exemplos. O problema da mochila é outro. Mas aqui nós vamos mostrar o problema do número do Fibonacci, que é bem simples para entender realmente essa técnica. Finalmente, nós temos uma técnica de algoritmos gulosos. Se pensarmos, muitos problemas de otimizações, eles são uma repetição de tomada de decisão. Qual das alternativas eu pego nessa iteração, e aí eu chamo recursivamente o problema com as alternativas restantes, ou com um subconjunto das alternativas restantes, ou coisa parecida. Então eu tomo uma decisão e chamo recursivamente a função que está resolvendo daquele algoritmo novamente. Só que eu tenho várias decisões para tomar. Então, eu teria que testar cada uma delas, tomar uma decisão, chamar recursivamente. Aí, quando essa recursão voltar, guardar esse resultado, pegar uma outra possibilidade e usar aquela escolha e chamar recursivamente. E fazer isso várias vezes. Isso acaba sendo um método de força bruta, que a gente chama até de backtrack. Que você toma uma decisão, chama recursivamente, deixa voltar, guarda essa resposta. Agora faz de conta que aí se eu tivesse tomado a outra solução, faz o cálculo, faz a chamada da função recursiva novamente, assim por diante. É um chamado aí de backtracking. E isso toma realmente muito tempo. Seria melhor que se eu pudesse fazer uma única escolha, não várias escolhas a cada nível. E isso me economizaria muito tempo. E para alguns problemas é verdade isso. Se eu fizer uma única escolha, e se essa escolha ela tiver uma determinada característica, que é a característica de ser gulosa, ou seja, eu faço uma escolha ótima local, sem considerar, sem pensar muito no meu global, na solução global, e acaba sendo que fazer a escolha ótima local
em cada chamada da função recursiva, para alguns problemas, acarreta em você encontrar o ótimo global. Então não tem por que você testar todas as escolhas. Simplesmente faça a escolha gulosa. Né? Faça a melhor escolha, a escolha que aparecer a melhor naquele momento. Sem precisar fazer o backtracking. Você acaba saindo de uma força bruta, indo para o algoritmo guloso e ele roda isso muito rápido. Só que não é todos os problemas, a gente tem que demonstrar que o algoritmo guloso pode se aplicar naquele problema, que ele sempre vai dar a solução global ótima, fazendo escolhas locais ótimas. Aí existem outras técnicas, aí, outros métodos, né, de se fazer algoritmos, né, algoritmos aleatorizados que envolve algum número aleatório, e você prova alguma propriedade interessante. Algoritmos de aproximação que você sabe que esse problema não tem uma solução eficiente que vai te alcançar a solução ótima, né? Principalmente quando tua entrada tem um tamanho n muito grande, o n aqui sempre refere, né, em complexidade ao tamanho da entrada, mas você consegue fazer um algoritmo que ele acha uma solução aproximada ótima. E você consegue demonstrar que existe um fator de aproximação. Por exemplo, dizer, olha, a solução que esse algoritmo de aproximação encontra para esse problema nunca é mais do que 2 vezes pior que a solução ótima que ele pode encontrar. Mesmo você não conseguindo encontrar a solução ótima, você não sabe qual é a solução ótima, você consegue provar que o algoritmo de aproximação nunca é 2 vezes pior do que ela, ou algum fator de aproximação qualquer, depende, tem vários casos, tá? E é bem interessante mesmo as provas disso, tá? Só que isso, né, algoritmos aleatorizados de aproximação fogem bastante do nosso escopo, mas eu queria só mencionar eles aqui porque são interessantes, vale a pena para quem quiser ler sobre eles. Meteorísticas, existem várias meteorísticas, a gente vê no curso algumas, a gente vai ver algoritmos genéticos nessa disciplina, inclusive, e também é do princípio, olha, a encontrar a solução ótima por força bruta, ou mesmo tentando aplicar um método de divisão e conquista, programação dinâmica, algoritmo guloso, mesmo assim eu não consigo um algoritmo rápido o suficiente, né? Esses métodos não servem, a escolha gulosa não garante sempre a ótima global e nem uma global boa o suficiente, programação dinâmica e divisão e conquista não funciona para esse problema. Aí eu posso aplicar um algoritmo de aproximação ou uma meteorística que vai me achar uma solução subótima. E a gente vê nessa disciplina, por exemplo, algoritmos genéticos e programação genética, que também são métodos bem interessantes de projetar isso. O objetivo da gente ver essas três técnicas de projeto de algoritmos que dão a solução ótima de uma forma eficiente para alguns problemas, divisão e conquista, programação dinâmica e algoritmos gulosos, é que se eu tenho um problema e é possível encontrar uma solução ótima, global para ele, em tempo factível, mesmo para um N grande, não tem por que eu aplicar uma técnica avançada. Né? Ache a solução ótima, solucione o problema da melhor maneira possível. Então, o objetivo dessa aula de hoje é dar uma introdução sobre essas 3 técnicas, que são as 3 principais técnicas que existem. Muitos dos melhores algoritmos conhecidos para vários problemas, eles são derivados dessas técnicas, tá? Então, realmente, é muito interessante ter esse conhecimento, ter essa ferramenta aí com vocês. Bom, divisão e conquista. A gente faz tudo baseado com recorrências, tá? E a ideia é essa, você divide problemas em subproblemas menores. Não precisa ser necessariamente, que a gente viu no Merge Sort, 2 subproblemas com a metade do tamanho, pode ser qualquer combinação, pode ser 3 subproblemas com 1/3 do tamanho, pode ser 2 subproblemas, um com 1/3 do tamanho e outro com 2/3 do tamanho, né? E assim por diante. A conquista, que é resolver esses subproblemas menores recursivamente, né? Se eu tenho aqui um algoritmo que resolve esse problema desse tamanho, eu chamo ele nos subproblemas. Até que o tamanho do subproblema seja suficientemente pequeno que é fácil resolver ele de modo direto. Por exemplo, no algoritmo da intercalação, Merge Sort, quando nós temos um vetor vazio ou um vetor com um elemento só, ele está por definição ordenado, nem tem muito trabalho para fazer. Né? Ou não, verificar que você chegou num vetor com tamanho 1 ou tamanho 0 e retorna ele. Né? Então, quando ele está suficientemente pequeno, você retorna ele. E a combinação, que é justamente você até demonstrar, né, e perceber que para alguns problemas, se você tem a solução de 2 subproblemas menores, é fácil você combinar eles na solução do seu problema original. Existe um método eficiente para combinar isso.
Por exemplo, no Merge Sort você conseguiria combinar as duas soluções de O na N. Né? Aí você tinha log de N de profundidade na tua árvore e dava um algoritmo de N log N, naquele caso, que é mais eficiente que o N ao quadrado, que é a maioria das orientações fáceis de implementar. Então, é bem interessante esse método, porque você aplica ele e você acaba usando ele para projetar um algoritmo mais eficiente que um algoritmo de força bruta, ou que um algoritmo assim que você naturalmente conseguiria chegar nele. E por algoritmo é aquela receita que gera o programa, né? O algoritmo você consegue traduzir facilmente para um programa. Então, nós vamos aqui falar do problema do subarranjo máximo. Ele é um problema aí didático, né, de brincadeira, né? Ele poderia até ser estendido, trocado algumas coisas para até se tornar um problema mais interessante, mas aqui o objetivo é a gente entender o método, então a gente usa ele para explicar o método. O que esse problema diz? Que você pode comprar uma única unidade de ação, a ação de uma empresa, né? Somente uma vez. Então você só pode comprar uma ação, só pode comprar essa ação uma vez. Né? Então, vendê-la em data posterior. Não dá para voltar no tempo para vender essa ação no passado. Tem que se comprar hoje, só pode vender a partir de amanhã. Né? Aqui também tem alguns detalhes, né? É discreta, né? Então você pode comprar essa ação só no final do dia, né? Só no dia 7, no dia 8, no dia 9, né? Em um dia específico. E ele nos dá aqui um alívio. Ele diz que a gente consegue saber o preço da ação no futuro. A gente pode aqui imaginar, né, que a gente tivesse um modelo preditivo muito bom, né, dos futuros valores da ação de uma determinada empresa. E talvez brincar aqui e dizer que, olha, eu fiz esse modelo aqui, apresentei para o meu chefe e antes de implantar ele, meu chefe disse o seguinte: não, eu vou te dar dinheiro aqui para você comprar uma ação uma única vez, né, e me mostra que com o seu modelo você consegue, e aplicando esse algoritmo você consegue ter um bom lucro, porque daí vamos realmente usar o teu modelo preditivo que você está sugerindo. Né? Tentar aqui justificar a escolha desse problema aqui bem simplista. Né? O nosso objetivo aqui é maximizar o lucro dessa operação. Né? Convencer o nosso chefe que, olha, meu modelo preditivo é bom, veja quanto dinheiro eu fiz só comprando uma ação e vendendo ela mais para frente, que eu usei o meu modelo preditivo aqui para tomar essa decisão. Né? Obviamente não está tentando chegar no modelo, a gente já tem o resultado do modelo, agora a gente quer tomar a decisão, eu tenho uma ação para comprar, quando eu compro ela e quando eu vendo ela, para maximizar o meu lucro da operação dentro desse intervalo, dessa janela que eu tenho aqui de valores. Né? Então essa é a motivação. Então eu tenho um dia, né, dia 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 16, eu tenho o preço da ação naquele dia, e eu tenho também ali, ó, e preste atenção que isso vai ser bem interessante para frente, a mudança de valor. Por exemplo, do dia 0 para o dia 1, a ação subiu 13. Então, se eu comprasse no dia 0 e vendesse no dia 1, eu teria ganho R$13. Mas se eu vendesse ela no dia 2, eu teria ganho só R$10, porque foi 13, mas depois diminuiu 3. Né? 13 mais 3, 10. E se eu vendesse ela no dia 3, eu já perderia dinheiro, perderia 15, né? Porque 13 menos 3 e menos 25 dá 15 negativo. Né? Ou você pode ver ali direto, né? De 100 para 85, você perdeu 15. Tá? Então, essa é a ideia. Na verdade, o problema original é só encontrar a maior soma dentro desse vetor de mudança, a maior soma de todo um subintervalo dentro desse vetor mudança. Né? Tem que contemplar todos os itens dentro desse subintervalo, sendo que esse intervalo tem números positivos e negativos. A gente coloca a ideia de preço de ação até para ilustrar e ficar um pouquinho mais fácil de entender o que está acontecendo. Mas essa é a brincadeira. Se a gente pegar um exemplo bem pequeno aqui, né, com esses valores aí da tabela, a gente consegue ver que se eu comprar no dia 1, quando a ação está a 11, né, e vender ela lá no dia 4, vai ser o pior caso possível para mim. Certo? Eu vou perder um monte de dinheiro. Né? Se for real também não, mas se fosse milhões de reais, sim. Mas se eu comprasse ela no dia 2 e vendesse no dia 3, aí eu ganho uma certa quantidade de dinheiro. Né? E veja que aqui não é comprar a ação quando ela está mais barata no dia 4 e vender quando ela está mais cara no dia 1. Né? Porque no dia 1 está 11, no dia 4 está 6, ganharia 5. Mas é impossível, porque eu não posso voltar no tempo. Não posso comprar no dia 4 e vender no passado. Tá? Então não é simplesmente achar o menor e o maior valor
do gráfico e fazer a diferença deles. Eu realmente tenho que testar cada intervalo, né? Esse problema. Então, uma solução de força bruta aqui é eu testar cada par possível, né? Então, se eu comprar no dia 0 e vender no dia 1, opa, ganhei R$1. Se eu comprar no dia 0 e vender no dia 2, opa, eu perco R$3. Se eu comprar no dia 0 e vender no dia 3, eu fico ela por ela, não ganho nem perco. Se eu comprar no dia 0 e vender no dia 4, aí eu perco R$4. Bom, e se eu comprar no dia 1 e vender no dia 2? Opa, perdi R$4. Se eu comprar no dia 1 e vender no dia 3, perdi R$1. Comprar no dia 1 e vender no dia 4, perdeu R$5, né? Ou 5 milhões de reais, provavelmente um emprego. Se eu comprasse no dia 2 e vendesse no dia 3, ganhei R$3. Se eu comprasse no dia 2 e vendesse no dia 4, perdi R$1. Comprar no dia 3 e vender no dia 4, perdi R$4. Tá? Eu basicamente fiz um caso pequeno, né? Eu fiz todas as alternativas e vê como é cansativo. Agora imagina, né, se o meu tamanho de N aqui, que é 5, né, são 5 dias, de 0 a 4, mas imagina que o meu número de N aqui fosse da tabela anterior, aqui, que fosse 17 dias, de 0 a 16. Ou se fosse 100 dias, ou se fosse um ano, né? Então, esse força bruta de tentar cada par, todas as combinações de par, sempre a compra no dia e todos os dias posteriores para venda, aí o próximo dia todos os dias posteriores para venda, e assim por diante, né, dá uma complexidade de n ao quadrado, né, n vezes n. Lembrando que isso é a função, não vai dar exatamente n ao quadrado pares, dá menos do que isso, mas está nessa classe de função, né, dessa classe ali, né, é n ao quadrado vezes uma constante. Tá? Isso aí como limite inferior, né, por isso o ômega ali. Tá? Então não é uma das melhores soluções para esse problema, porque esse problema parece bem mais simples do que isso. Bom, se eu observar ele, né, para a solução melhor, ela normalmente é um pouquinho mais complicada de se fazer. Aquela solução que eu dei antes, da n ao quadrado, tenho certeza que é muito fácil para vocês pegarem e gerarem o código em Python dela, né? Vamos fazer esse código rapidamente. Agora, uma solução mais eficiente fica um pouquinho mais complicado. Vamos aqui, né, olhar agora para aquele vetor de mudança do problema original. E eu disse, já tinha afirmado para vocês lá antes, que esse problema nada mais é do que achar um subarranjo em que a soma de todos os seus elementos, né, contínuo, a soma de todos os seus elementos, seja o maior valor possível. Né? Então eu tento o meu subarranjo aí de 13, se eu incluir o 2 diminui, se eu incluir o 25 diminui também, se eu incluir o 20 aumenta, mas já não compensa esse 25 negativo, realmente colocar 3 para frente não dá, né? E ficar tentando esse subarranjo aí. O do 8 a 11, aí eu somar 18, o 20 com o 12. O menos 7 eu tenho que subtrair, obrigado, tem que ser contínuo, né? Então eu somo 18 mais 20 mais 2 menos 7 me dá uma solução desse subarranjo. Se eu incluir o 7, eu vou perder 23. Se eu incluir o 12, perco mais 5, né? Menos 5, né? Na minha conta, né? Então esse subarranjo aí me parece uma solução bem razoável, né? Como é que eu acho esse subarranjo? Como é que eu acho ele, né? Porque tem várias combinações. Né? Tem várias combinações, né? N ao quadrado combinações. N quadrado na ordem, né? De complexidade, n ao quadrado combinações. É menos que n ao quadrado, porque você não pode vender no passado. Mas são bastante combinações. Será que dá para fazer isso de uma forma eficiente, com divisão e conquista? Bom, aplicar divisão e conquista nos dá a ideia de dividir o problema em problemas menores. E uma primeira tentativa é dividir em 2 problemas com a metade do tamanho. Então eu pego um ponto médio, né, pego o meu arranjo original e divido ele, né, meu arranjo original A, ali, que vai de low até high, de baixo até alto, e divido ele num ponto médio chamado mid. Tentar tamanhos iguais aqui. Agora, se a gente considerar esses 2 subarranjos, né, de low até mid e de mid mais um até high, né, o subarranjo da esquerda e o subarranjo da direita, né, se considerarmos eles, eu tenho 3 possíveis locais em que minha solução pode estar. Certo? Porque a minha solução é um subarranjo. Ela pode estar inteiramente no subarranjo da esquerda. Tá? Por exemplo, ela pode estar ali, ó, da célula, vamos começar contando de 0, né?
Então, da célula aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Minha solução pode estar aqui. Ou minha solução pode estar aqui, né? Ser essas 3 células aqui mais para o final. Então, inteiramente no arranjo menor, inteiramente no arranjo maior. Ou ela pode começar de um lado e terminar do outro. Ou seja, cruzar o ponto médio. São as 3 possibilidades. A minha solução, A de I até J. O meu I e J pode estar ambos no mesmo subarranjo, dividido na metade da esquerda ou na metade da direita, ou o I pode estar no subarranjo da esquerda e o J no subarranjo da direita, como é o caso aqui da figura do lado direito, né? Então tem 3 no arranjo da esquerda e 4 no arranjo da direita. Tá? Então são essas três técnicas, 3 possibilidades aqui. Se eu partir com essa ideia de dividir o meu arranjo no meio, soluciona o problema, né? Soluciona ele como se ele fosse para achar o subarranjo menor ali. E agora a gente tenta ver como a gente pode encontrar a solução. Porque assim, se eu solucionei para esse subarranjo da esquerda, eu tenho o melhor subarranjo que começa e termina aqui. Se eu solucionei também para o dado da direita, eu tenho o melhor subarranjo que começa e termina aqui. Então, o menor deles é um forte candidato à melhor resposta. Uma única outra resposta que poderia ser melhor é um que começa em um e termina no outro. Então, quão complicado é calcular esse cara que começa de um lado e termina no outro? Será que ele obrigatoriamente passa pelo ponto médio? Ou seja, ele vai incluir pelo menos a célula à esquerda do ponto médio e pelo menos a célula à direita do ponto médio. Quão complicado é isso? Qual que é a complexidade de tempo num cara desse? Será que ele é ao quadrado também ou será que ele é menor? Se ela for menor, começa a ficar interessante. Bom, o algoritmo está aqui. A estratégia desse algoritmo é bem simples. Faz o cálculo da soma da esquerda e da soma da direita. Né? Começa do ponto médio, né? Por exemplo, vamos supor que o ponto médio fosse 6. Então começa lá, célula 6, mais célula 5, mais célula 4, mais célula 3. Ele vai fazendo todas até a célula 0. Aí toda vez, e ele vai salvando essa soma em sum, vai acumulando ela na variável sum. Toda vez que essa soma for maior que a minha maior soma até então, eu salvo ela como a melhor soma do lado esquerdo. Veja que como garantidamente eu só estou preocupado em subarranjos que cruzam o meio, ele obviamente para ele incluir o segundo item, né, para a segunda célula ser inclusa nessa melhor solução, ele tem que incluir a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, que são partes do lado esquerdo, né? Porque ali o meio está bem entre as células 6 e 7. Tá? Então eu só tenho que ver se eu adiciono mais esse item ou não. E se eu quiser adicionar o primeiro, eu tenho que adicionar o 1, o 2, o 3, o 4, 5, o 6 e o 7. E o 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser adicionar a célula 0, a célula 1, 2, 3, 4, 5 e 6 tem que estar adicionada também. Então, como eu só estou me concentrando numa questão específica, que é todos até o meio, né, contínuos, ele fica mais simples. E eu faço a mesma estratégia para frente. Ó, se eu deixar só o 7, se eu incluir o 8, fica maior? Fica, então atualiza o right sum. Não fica, então não atualiza ele. Deixa com o right sum só com o 7, né? Não deixa o 8. E o 9, fica melhor tendo 6, 7, 7, 8 e 9? Fica melhor do que tendo só o 7? Ah, fica. Então 7, 8, 9. 7, 8, 9 e 10. Fica melhor do que só 7, 8, 9? Não fica. Então, peraí. Então, vou segurar. E 7, 8, 9, 10, 11. Fica melhor que 7, 8, 9? Ah, fica. Então, esse aqui é o melhor. Então, guarda a melhor da esquerda, guarda a melhor da direita contínua, né, do meio contínuo, e você retorna ela. Então, você retorna qual que é o índice da esquerda, qual que é o índice da direita, e o resultado, que é a soma desse subarranjo que passa pelo ponto médio. Ele tem pelo menos um elemento à esquerda e pelo menos um elemento à direita do ponto médio. E observem que isso aqui é um for que percorre o vetor inteiro uma vez. Faz a primeira metade das linhas 3
a 7 e a segunda metade da linha 10 a 14. O for não está alinhado. São dois for separados e cada for fazendo só metade do array de tamanho n. Logo, a complexidade disso aqui é O na n, é uma passada linear dele. Opa, o n é bem menor que o n ao quadrado. Né? Então, vamos ver como é que fica o algoritmo final, né, que usa esse subalgoritmo, essa subfunção aqui, que calcula o do ponto médio. Eu acho, né, olha só, qual que é o caso base? Né, faltou só definir o caso base. Recursivamente, eu resolvo um caso menor, né, que é o sol da esquerda ou sol da direita. Com a função apresentada antes em O na n, eu consigo solucionar, né, o caso em que o subarray começa do lado esquerdo do ponto médio e termina do lado direito. Então, o meu caso base aqui é quando só tem um elemento. Né, que o subarray é chamado coarray e com ponto de início e final. E você passa ali com início e final, né? Por exemplo, de 0 a 6 e outro de 7, eu não lembro quantos itens tinha lá, vamos supor 16. Né? Aí depois ele vai chamar de 0 a 3, de 4 a 6. Né? Os índices aqui chamados recursivos dessa função, várias vezes. Quando tiver só um índice, e eu sei que só tem um índice quando é de 2 a 2, ou de 3 a 3, ou de 1 a 1, ou de 0 a 0, né? Uma célula só do meu array, da minha lista, então eu simplesmente retorno ela, né? 1, e o valor que está daquela célula. É base. Isso aqui toma O não. A linha 1 e 2 toma O não para fazer. Bem rápido. Dividir, né? Dividir o vetor no meio, toma O não. É uma divisão e um arredondamento para baixo, né? Esse símbolo aqui é de arredondamento para baixo, na linha 3, aí, né? O else. Chamada recursiva do lado esquerdo do lado direito, que aí a gente vai fazer análise depois, quanto tempo isso toma. O vetor aqui, linha 6, né, fazer a chamada daquela função que a gente viu no slide anterior, que é quando começa do lado esquerdo e termina do lado direito, que toma O na n, que acha a melhor solução. Aí eu tenho três soluções. Só do lado esquerdo, só do lado direito, ou que cruza o meio. Bom, pego qual que é a menor dessas três soluções. É uma simples comparação, que isso que eu faço entre as linhas 7 e 11. Eu verifico, né, se o da esquerda é menor que o da direita e o da esquerda é menor que o que cruzou, então ele é a melhor solução, retorno é maior, né? Desculpa, estou pensando aqui em problemas de minimização. Se o da esquerda é maior que o da direita e o da esquerda também é maior que o que cruza, né? Que eu sempre estou trabalhando com essas três soluções aqui da linha 4, 5, 6. Então eu retorno o da esquerda. Agora, se o da direita é maior que os dois, então eu retorno da direita. Se não, eu retorno o que cruza. Né? Faço essa escolha aqui com base das três tentativas que eu tive. Tá? E ele vai resolver o problema. E vai resolver o problema de maneira muito eficiente. Porque, olha só, o meu caso base, que só tem um elemento, é O na 1. Dividir, fazer aquela divisão por 2 e arredondar para baixo, é O na 1. As recorrências ali da linha 4 e 5, elas são duas recorrências, né, com um problema que é n sobre 2 menor. Então, 2t de n sobre 2. Eu quero calcular o meu t de n. O meu caso especial, que é a chamada ali da linha 6, né, 4 e 5 é a chamada recursiva, né, então são duas t de n sobre 2, né, duas chamadas recursivas com problemas com o tamanho da metade, com a metade do tamanho, né, porque ali a primeira chamada vai de low a mid e a segunda vai de mid mais 1 até high. E a sexta, e o problema aqui, o caso especial, né, que é a chamada da linha 6, a gente viu que essa função aqui que é O na n, porque ela simplesmente passa pelo vetor de tamanho n uma vez. Então, a minha fórmula fica, olha, o tempo que vai demorar para um problema de tamanho n é o tempo que demora, é duas vezes o tempo que demora para um problema de tamanho n sobre 2, mais O na n. Meu caso base é O na 1, então está tranquilo, né? Não preciso fazer nenhum tratamento especial aqui. E a gente viu que essa expressão aqui é exatamente a mesma do merge sort. Se você fizer aquela árvore de decisão, a árvore de recursão, você vai obter exatamente a mesma árvore. Aí existem outras técnicas, vocês podem ler sobre teorema mestre, por exemplo. Né? Eu mencionei esse nome lá na outra aula, que ele tem uma continha bem fácil que você faz em cima dessa fórmula, e ele chega na complexidade final, que é O de n log n.
que é menor, bem menor, suficientemente menor que n ao quadrado. Porque n ao quadrado é n vezes n. E n log n é n vezes o log de n. Log de n é menor que n. Então eu estou fazendo n vezes uma coisa menor que n. Cresce conforme n cresce, mas bem menor que linear. Então é n log n. Então é uma solução um pouco mais complicadinha de implementar, mas com uma complexidade de tempo menor. Vamos passar para a programação dinâmica, então.